Oi, galera do primeiro ano, tudo bem? Como é que vocês estão? Nós estamos aí já ainda em isolamento social e nós estamos caminhando para da nossa segunda semana de estudos remotos, né? E essa semana nós vamos falar um tema que é muito polêmico, que é muito interessante de ser estudado e ao mesmo tempo não pode ser esquecido, que é sobre a escravidão no Brasil. Vamos entender um pouquinho como que foi essa escravidão no Brasil e de que forma ela pode deixar um pouquinho de resquícios dentro da nossa história? Oi, meninos! Oi, meninas! Como é que vocês estão, meninos e meninas? Nós estamos dando início à nossa segunda semana de estudos tutorados, né? Gostaria de deixar claro para vocês sobre a importância de todas as ferramentas que nós estamos utilizando, né? Vocês têm durante a manhã aulas no Se Liga na Educação, né, da Rede Minas, que vocês podem acessar no YouTube também. Vocês têm o PET, né, que é o Plano de Estudos Tutorados, que estamos na segunda semana trabalhando com ele. E tem a parte complementar, que são os estudos complementares que eu estou trabalhando com vocês. Fora a plataforma Classroom, que vocês têm acesso e postam as dúvidas, né? Qualquer dúvida, estamos lá à disposição no nosso horário, é claro, né? Então, na hora do horário da aula de história, eu estou lá à disposição de vocês, onde vocês vão postar dúvidas e a gente vai interagir muito bem, tá bom? E nessa semana de estudos tutorados, nós vamos discutir um tema na história que é muito polêmico, né? Que é muito importante a gente sempre lembrar, que é a escravidão no Brasil. De que modo ela começou, por que foi adotada a escravidão como forma de mão de obra, o que ela deixou pra gente, são questões que a gente tem que discutir na história. A função da história é entender o passado para compreender o presente que estamos, né? Então vamos entender um pouquinho sobre a escravidão no Brasil. Então, quando os portugueses eles vieram para colonizar, a princípio eles usavam a mão de obra do indígena, né? Então eles começaram a fazer escravidão nos povos indígenas. Mas como eles já tinham uma experiência de escravidão na África, eles já tinham colônias desde o século XIII, né? Eles começaram a fazer esse comércio, essa migração em massa dos povos africanos para cá, né? Um tráfico de almas, na verdade. Então, eles faziam acordos com a população africana local, né? Em colônias que eles já tinham conhecimento, com povos que eles já tinham conhecimento e alianças. Esses povos escravizavam outros povos, né? E os portugueses traziam para cá e usavam como mão de obra, né? Uma mão de obra escrava. É o que eles chamavam de comércio triangular, né? Que é um comércio caro, um comércio que os portugueses lucraram demais com a escravização de almas, de pessoas. E como que eram trazidos para cá? Através dos navios negreiros ou tumbeiros, que eram chamados, né? E quando eles vieram para cá, não importa nacionalidade, não importa se posição social, não importava nada. Eles eram considerados objetos. Eles não tinham cidadania, eles tinham que trabalhar em troca de comida, né? Eles eram alimentados, eles eram os objetos como se fossem animais, né? Animais são alimentados, bem cuidados para não adoecer, né?
irem contra as leis, os ditames, né, da fazenda, né, eles eram castigados, assim como os animais também eram, né? Então, é bem cruel essa escravidão. Eles não tinham cidadania, não tinham nenhum direito, nenhum dever. O dever deles era para com os seus donos, né? Era donos mesmo. Então, essa era a escravidão que foi adotada no Brasil. Primeira opção dos portugueses é a utilização dos escravos dos africanos que vieram para cá. Milhões vieram para cá. O Brasil chegou a ter uma população de mais de 5 milhões de africanos, de escravos, né, através do tráfico negreiro, né, muito cruel, diga-se de passagem. Esses tumbeiros eram péssimas condições de higiene, péssimas condições de viver ali, de frequentar aqueles navios negreiros, né? Então, nós vamos entender um pouquinho sobre essa questão, né? Durante a resolução dos exercícios. Então, já sabendo que o Brasil, durante 3 séculos, viveu a escravidão, nós temos um grande problema, né? Porque um país escravocrata considerar o trabalho físico, né, que utiliza muito o trabalho físico, assim, é coisa de escravo, né, e consequentemente não é valorizado até hoje. Nós temos o signo, né, a chaga da escravidão que gera o preconceito racial, que é muito frequente, né? Considerar os negros até hoje eles carregam essa chaga do preconceito racial na nossa sociedade, que foi uma sociedade escravocrata, né? A nossa sociedade, ela guarda em si o preconceito racial e isso é muito sério. Nós tivemos 3 séculos de escravidão. Isso levou, até hoje, o nosso país ainda encontra-se sobre esse signo, essa chaga de escravidão. E no PET de vocês, né, vamos ser práticos na questão de correção de exercício. No PET, pediu para vocês lerem textos, né, sobre a questão da escravidão, pediu para vocês verem um mapa, um infográfico, né, sobre a questão da escravidão. Pediu para vocês analisarem textos, enfim, né? Então, vamos fazer a leitura do infográfico. Primeiro pediu para, atividade número 1, pediu para a gente assistir o vídeo 500 anos, o Brasil, o Império na TV. Né, que fala sobre a questão da abolição da escravidão. A abolição da escravidão aconteceu em 1888, né, em 13 de maio, pela princesa Isabel, que fala sobre esse vídeo fala sobre o teatro de bonecos, né, que fala do Mamulenga, que vai falar sobre acontecimentos da história do Brasil. São 20 minutos que fala sobre a abolição. Muito interessante, vocês deveriam ver. Fala um pouquinho sobre a escravidão. Então, pensando nesse teatro, né, dos Mamulenga, falar um pouquinho sobre escravidão, a gente tem que estudar um pouquinho. Foram feitas algumas perguntas. Quando se iniciou o tráfico negreiro entre Brasil e África? Né? Então, conforme em 1540, a partir daí, foi a opção de Portugal de utilizar o tráfico e trouxe aí milhões de escravos para atender a demanda de trabalho dentro do processo de colonização. Então, a partir de 1500, né, foi a opção utilizada. A princípio, 1512 até 1530, a opção dada era a mão de obra do indígena, que explorou toda a parte do pau-brasil. Depois, como foi mudado para a opção de cana-de-açúcar e como os africanos tinham experiência na produção de cana e também eles já estavam dentro daquele processo de escravidão, e aí os portugueses acharam melhor, e também para atender o sistema ao comércio triangular, que era muito lucrativo para os portugueses. Então, eles fizeram esse tráfico, né?
Então, a partir de 1500, oficialmente o tráfico foi construído aí no Brasil, aqui no Brasil. Número 2. Quais regiões da África eram capturados os africanos para serem traficados? Gente, olha só. Esse mapa aqui mostra o chamado comércio triangular. Aqui, ó, África, a costa africana, até a região aqui, as colônias portuguesas, até alguns para a América e até para a Europa. Então, olha só. Vamos lá. As regiões, quais foram as maiores regiões de maior quantidade de africanos? Ó, Senegâmbia, que fica na Guiné durante o século XVI, Angola e Congo durante o XVII, Costa Mina e Benin durante o século XVIII. Então, várias regiões colonizadas pelos portugueses foram usadas para o tráfico, né? Geralmente aqui nas costas, né, onde existiam os portos, os navios tumbeiros ficavam e traziam os africanos até o Brasil, as colônias portuguesas. Então, foram várias regiões em que Portugal possuía colônias, Senegâmbia, que fica na Guiné, Angola, Congo, Costa Mina, Benin, né? Então, nós temos várias regiões aí que foram usadas como tráfico de escravos, tá? E agora, a terceira questão pede para a gente falar sobre as condições dos africanos dos navios negreiros. Vocês estão vendo essa imagem? É um navio negreiro, onde existe um amontoado de pessoas. Então, gente, eles eram transportados em porões escuros de navios. Eles ficavam amontoados, um espaço minúsculo, quente, água suja, não tinham higiene. Eles tinham que defecar ali mesmo. Chegavam a regurgitar um no outro, né? E devido ao balanço do navio. Então, isso era um ambiente onde proliferavam epidemias, doenças, né? E muitos morriam. 25% da população do navio negreiro, dos tumbeiros, contraíam algum tipo de doença e morriam. Então, eles eram jogados até antes da morte no mar, para que não disseminassem a doença. Por isso que os navios negreiros eram chamados de tumbeiros, porque eles eram tumbas para muitas pessoas, né, ou muito quente, ou então eram a própria morte para algumas pessoas, ok? Então, por isso eram chamados de tumbeiros. A próxima questão perguntou sobre as leis que legislavam o tráfico negreiro. Enfim, leis para legislar o tráfico negreiro não existiam, né? Agora, existiam leis que foram aos poucos foram abolindo o tráfico no Brasil. Dentre essas leis, nós temos a Lei Eusébio de Queiroz, que pôs fim ao tráfico de escravos, os chamados navios negreiros, em 1850. A Lei do Ventre Livre, que libertou as crianças nascidas de mães escravas. A Lei do Sexagenário, que libertou os escravos maiores de 60 anos. E, por fim, a Lei Áurea, né, que vai ser promulgada, construída em 1888 pela princesa Isabel, assinada por ela, que vai extinguir o tráfico no Brasil. Na época existiam mais de 700 mil escravos no país, tá? Então, com isso, extinguiu o tráfico negreiro. Mas o tráfico tinha sido proibido aí em 1850, tá? Que foi a primeira lei de benefício a essa população escrava, tá? Então, vocês percebam que a questão da escravidão no Brasil, ela foi lenta e gradual sendo abolida. E não foi feita pela população, ela foi feita por um grupo, pela elite, já sabendo que isso seria inevitável, tá? Então, a outra pergunta, né? Como os africanos eram tratados pelos seus proprietários? Eu falei para vocês que eles eram tratados como eles eram objetos, né? E a forma, como animais mesmo. E a forma era tratada de forma bem desumana. Como eles não eram seres humanos, considerados seres humanos, a forma nem humana era. Não tinham direitos, trabalhavam por muitas horas durante o dia,
sob péssimas condições, não possuíam os cuidados médicos e viviam sempre amontoados nas senzalas. Um dos castigos físicos era a chibata, né, que era dada nas costas como forma de punição. Muitos eram punidos e castigados, de preferência na frente dos outros escravos, né, como forma de exemplo, ok? A próxima, quais eram os trabalhos realizados pelos escravos no Brasil? Então, foi uma coisa que eu falei no início, que era muito voltado para o físico, né? A colheita, poucos trabalhavam nas casas, mas eram trabalhos muito pesados, né? Produção de açúcar, plantio, fabricação nos engenhos, né? Na questão, escravos de ganho, vendiam produtos na cidade para os seus donos, nas faisqueiras, né, que eram na produção de ouro, né, na extração de ouro, na produção de café, na colheita do café. Então, eram trabalhos extremamente pesados. Alguns trabalhavam vendendo produtos, aqui um exemplo aqui, né? Essas escravas vendendo produtos produzidos pela fazenda, elas iam para as cidades, vendiam, à noite retornavam, entregavam dinheiro ao seu senhor, tá? E aí ela tinha essa liberdade apenas para ir às cidades e vender as mercadorias, doces produzidos, frutas, enfim, tudo que era produzido na fazenda, tá? Então, era também uma forma de ganhar, né? Por isso que eles eram chamados de escravos de ganho. A atividade número 2, né? Que mostra um mapa para vocês. Esse mapa aqui mostra um pouquinho sobre a população, grupos, né? Que foram escravizados em diversas regiões da África. E a pergunta é a seguinte: quais são os reinos apresentados no infográfico? Então, nós temos aqui, primeiro, o reino de Yorubá, tá? Depois, a de Abomé, reino do Congo e reino de Arante, que eram 4 reinos e 3 impérios, tá? Hoje, representam 54 países. Tá? Então, a letra A perguntou quais são os reinos, nós já falamos. Quantos reinos africanos são apresentados? 4 reinos e 3 impérios. E quantos países existem na África? Atualmente, são 54 países existentes, ok? Então, vamos continuar aqui ó, o mapa que mostra os vários reinos aqui, mais de 54 países atuais. E aí, a letra D e a letra E perguntou as informações que são dadas para cada reino africano. As atividades, né, desenvolvidas nesses reinos. Então, por esse motivo, eu juntei as duas. Vocês podem fazer do mesmo jeito. Vamos conferir aqui as duas, as atividades e, enfim, tantas atividades quanto as principais informações desses reinos, né? Desses 4 reinos. Então, vamos lá. Reino Yorubá, um dos principais reinos, se desenvolveu a partir do século XI, né? Os povos dominavam técnicas avançadas de produção de barro, de metalurgia, de técnica de cera, molde de argila. A capital era um reino centralizado, a capital Iobenin, né, que era dividida em 4 quarteirões de produção, tanto de curtume, fundição e etc. O reino Abomé foi um importante centro de tráfico, era esse que é a principal atividade, era o tráfico negreiro, tá? Até o século XVIII, né, porque eles ficavam muito na costa africana, eles tinham acesso direto ao mar. O rei, ele fez um acordo com Portugal, ele tinha o poder centralizado e ele era responsável com seu exército pela captura de escravos e proteção e expansão da fronteira. Outro reino é o reino de Congo, que foi no final do século XVI, né? Então, eram grandes especialistas em forjar, né?
cobre, produzir ferramentas, principalmente lavoura, enxada, arado. Esses grupos aqui eram muito requeridos como escravos para o eito. O eito é a lavoura, porque eles já tinham técnicas de construção de enxada, arado, machado. Então, eles usavam isso para a extração, né, a colheita. Então, eles eram muito requeridos no eito, tá? E o reino de Axante, que é o primeiro no Golfo de Guiné, que foi descoberto aí pelos portugueses no século XV, tá? Estabeleceram uma base ali no local, ali no Golfo de Guiné, e aí usaram como rota de escravos, produtores, né, de ouro, extratores de ouro, nozes de cola, que é uma fruta estimulante, né, que extrai aí a base da cola. Então, eles eram grandes produtores dessa nozes de cola, ok? Então, era um reino rico, né? Fizeram um acordo com Portugal, muitos reinos, para não sofrer a escravidão. Eles foram obrigados a realizar a escravização de povos que ficavam nas suas fronteiras para evitar que sua população fosse escravizada pelos portugueses, e intensificaram aí o tráfico de escravos, ok? Então é isso, né? A atividade número 3 fica com vocês, que é para vocês fazerem uma pesquisa sobre o tráfico negreiro, né? Onde vocês podem tirar poemas, músicas. Exemplo, o Rapa tem uma música muito legal que fala um pouquinho sobre essa parte do navio negreiro, tá? Ele fala assim, até um pouco do camburão, todo camburão tem um pouco de navio negreiro. Por que será? Pesquisem, pensem um pouquinho aí. Como é que eram as formas de captura, como é que eles eram comercializados e as condições de transporte. Isso tudo foi falado para vocês. Vocês têm plenas condições de fazer essa pesquisa aí na internet ou em qualquer livro sobre o tráfico negreiro, ok? Então é isso. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição e rumo aí à 3ª semana de estudos tutorados, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês na plataforma, no horário específico da turma de vocês. Ó, beijos e tô com saudade.